Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Hoje é o dia do milagre. Eu vou te mostrar aqui, irmãos, a maneira como o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e é uma coisa tão linda, é uma coisa tão grandiosa que você não consegue perceber. Mas eu vou te mostrar aqui na Bíblia o que o Espírito Santo me revelou a teu respeito. Amém? Você crê que Deus fala com a gente? Você crê que Deus, quando Ele libera uma palavra, tudo muda na nossa vida? Mesmo que você esteja passando por muitas batalhas, muitas lutas, que eu sei que você está passando por isso, mesmo assim, Deus pode mudar o seu coração de uma maneira tão forte que parece que o problema que antes era gigante e você enxergava aquele problema como insuperável, inalcançável, agora você vai enxergar ele desse tamanhozinho assim, ó. Será que é porque o problema vai diminuir? Será que as nossas dores, as nossas lutas vão simplesmente acabar da noite para o dia? Ou será que é porque o Espírito Santo nos encheu com uma graça tão poderosa, tão maravilhosa, que a gente não vai sentir o peso das circunstâncias sobre nós? Amém? Você crê que Deus pode fazer isso? Deixa eu começar já falando uma coisa aqui. Eu estava orando, irmãos, aqui antes e antes de eu começar a gravar cada vídeo, eu sempre peço a Deus uma palavra, uma direção, porque eu quero ter algo para entregar para vocês. E como vocês sabem, todo dia, 5 horas da manhã, eu faço a oração da manhã e 6 horas da noite a gente encerra o dia na presença de Deus, certo? E o que acontece? O Espírito Santo me mostrou muito claro, muitos de vocês vivendo uma ansiedade exagerada. Porque uma ansiedade leve é uma ansiedade normal, entendeu? É normal que você se sinta ansioso para fazer uma apresentação na escola, para você fazer uma apresentação no trabalho, para você fazer uma reunião com alguém. Isso te leva a se preparar, até mesmo para pregar na igreja. Irmãos, até hoje eu sinto frio na barriga, vocês acreditam? Toda vez que eu vou trazer uma palavra, eu tenho muito temor de Deus, então eu sinto esse frio na barriga, porque eu não quero falar nada que Deus não tenha tocado meu coração, eu não quero falar bobeira, eu não quero esquecer o que eu preciso falar, entendeu? Então essa ansiedade é natural, é normal. Mas o que Deus me mostrou claramente é que muitos de vocês estão vivendo uma ansiedade exagerada. É uma ansiedade que chega a doer no peito. É aquela ansiedade que você não consegue fazer nada, você perde a paciência fácil com as pessoas à sua volta, você fica bravo com seus filhos, você fica bravo com qualquer pessoa que chegue perto de você. Por quê? Porque você não está bem resolvido dentro de você, entendeu? Você não está bem resolvido, então você não está com paz. E essa falta de paz faz com que você, às vezes, fale o que não deve, haja de uma maneira que não deveria agir. Então você até se arrepende, depois de alguma besteira que você faz, alguma palavra dura que você dá. Deixa eu te falar, Deus, Ele te conhece. O Espírito Santo me mostrou claramente o amor por Deus, o amor de Deus pela sua vida é muito grande. E não somente isso, Deus tem planos a teu respeito. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que os pensamentos de Deus a teu respeito, eles são tão elevados, tão superiores aos seus pensamentos, que é como se fosse o céu e a terra. Deus disse, os meus pensamentos são mais elevados, assim como o céu é mais elevado do que a terra. Assim como as nuvens estão lá em cima, pensa comigo, as nuvens estão lá em cima, assim também são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Irmãos, a gente enxerga o aqui e agora. Hoje, quando você olha para a conta do banco, às vezes está com pouco dinheiro, às vezes está no negativo, Você está devendo. E você enxerga o aqui e agora, você não vê saída, certo? E aí você se desespera. Isso é uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. E não estou dizendo aqui que você vai ser julgado, culpado por causa disso. Não, eu já passei por isso, os homens de Deus do passado também passaram por isso, os apóstolos passaram por isso, entendeu? A gente se desespera porque naquele momento você olhou só as circunstâncias. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Ele olhou os ventos contrários que vieram contra ele, a tempestade ali naquele momento, e ele começou a afundar. Mas Jesus estendeu as mãos e colocou ele de volta para andar sobre as águas com ele até chegarem no barco. É claro que Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? É justamente porque Deus, Ele sabe que a fé é a coisa mais importante na nossa vida. Só que essa ansiedade que você está passando, isso te impede até mesmo de crer, de ter esperança,
de que algo bom pode acontecer com você, de que Deus pode te prosperar, mudar a sua história. Então eu vou trazer aqui um ensinamento que o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa ansiedade hoje vai cair por terra, amém? Eu profetizo em nome de Jesus, no final da oração, você vai sentir uma paz inexplicável por causa da palavra de Deus e por causa do agir do Espírito Santo na sua vida, tá certo? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, clique aqui embaixo no botão, inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer do lado para você não perder nenhum vídeo assim que eu colocar. E se você quiser ajudar instituições de caridade que eu apoio, são instituições abençoadas que fazem a diferença na vida de crianças carentes, famílias. Eu convido você a clicar também no botão embaixo do vídeo, seja membro. Depois você vai lá para você saber como participar e poder ajudar esse ministério, tá bom? Vamos lá. Irmãos, como eu falei para vocês, é muito comum quando a gente passa por aflições, a gente está no meio do furacão, né? A gente então começa a pedir a Deus que entre com providência, que Deus mude as situações à nossa volta, que Deus tire toda a dor do nosso coração. Afinal de contas, quem não quer ver o casamento restaurado, a porta de emprego aberta? Quem não quer sentir mais paz, não é verdade? Quem não quer ver o inimigo recuar? E por causa disso, a gente começa a orar nesse sentido. Deus, muda essa situação. Deus, eu não aguento mais. Faz alguma coisa pela minha família. Salva os meus familiares e por aí vai. Mas irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês hoje o que o Espírito Santo realmente faz quando a gente passa por lutas. Na verdade, por incrível que pareça, a primeira coisa que o Espírito Santo faz não é mudar o ambiente ao nosso redor, mas é mudar a nossa postura diante dos problemas. Guarde isso que eu estou te falando. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a reagir melhor, a você ter uma postura melhor, uma postura de fé, uma postura de confiança. Amém? A Bíblia fala sobre isso, irmãos, de uma maneira muito clara, lá no livro de Atos, capítulo 4. Eu acredito que você vai se lembrar dessa história. A Bíblia diz que os discípulos Pedro e João, eles estavam indo orar, e então, quando eles estavam para entrar no templo, eles encontraram um mendigo paralítico. Esse homem já vivia lá há muito tempo, sempre pedindo esmolas. E então ele pediu, como de costume, esmolas para Pedro e João. Só que os dois homens de Deus, eles disseram: nós não temos ouro e nem temos prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, naquela hora, o poder do Espírito Santo entrou naquele homem, tocou nele e deu uma força sobrenatural e ele foi completamente curado. Naquela hora, o homem começou a pular, ele começou a saltar de alegria, ele entrou no templo e tinha mais de 5.000 pessoas ali e foi um avivamento tremendo. As pessoas ficaram impactadas, maravilhadas com o poder de Deus. E então naquela hora, Pedro e João, eles foram chamados para ir ao Sinédrio. Eles foram, na verdade, empurrados, convocados para estarem naquela corte judaica. Ali, irmãos, era o lugar de julgamento, onde as pessoas eram julgadas por coisas erradas que fizeram. Mas aqueles homens não fizeram nada demais. Eles simplesmente oraram em nome de Jesus. O problema é que Anás e Caifás, que eram os líderes religiosos da época, eles tinham mandado crucificar Jesus. Então eles achavam que Jesus já tinha morrido, que essa história tinha acabado. Mas aquele milagre revelou que algo sobrenatural ainda estava acontecendo, ou seja, Jesus estava vivo. E eles falaram de uma forma muito dura, para que eles nunca mais citassem esse nome de Jesus. Então, irmãos, vocês imaginam a pressão. Eles poderiam ser presos de novo, eles poderiam ser açoitados e quem sabe até mortos. Era uma ameaça real, porque o inimigo, ele atua de duas maneiras, irmãos, guarde isso, através do medo e através da intimidação. Quando você olha no Antigo Testamento, você percebe, por exemplo, Golias. Ele causou medo no exército de Israel. Ele intimidou aquele povo falando palavras humilhantes, falando palavras de afronta, entendeu? O diabo, ele sempre vai por esse caminho. E com certeza Satanás estava usando líderes religiosos, pessoas da igreja, vamos assim dizer. Irmãos, infelizmente, tem muitos irmãozinhos aí que não estão debaixo da unção de Deus. E por causa disso, o diabo pega eles, o diabo usa eles para tentar nos desanimar. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, não se abra com qualquer pessoa. Não ache que só porque uma pessoa vai na igreja, ela está alinhada com Deus. Não pense assim, porque muitas vezes você vai contar uma experiência ou até mesmo pedir ajuda e aquela pessoa vai ser usada pelo inimigo para te desanimar.
Então tome muito cuidado, tá certo? Peça muito discernimento a Deus, muita sabedoria para você saber falar com as pessoas e não se abrir com qualquer um, tá certo? Irmãos, voltando aqui à história, sabe o que aconteceu? Sabe o que Pedro e João fizeram quando eles foram soltos e voltaram para o seu grupo, para a igreja que estava ali presente? Será que eles começaram a reclamar? Será que eles pediram a Deus para tirar aqueles líderes do poder? Não, irmãos, eles oraram. E sabe qual foi a oração deles? Eles reconheceram que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, e então eles pediram algo muito interessante para Deus. Eu quero ler para você o que está escrito em Atos capítulo 4, o versículo 29. Olha só a oração que eles fizeram, irmãos. Eles oraram assim, ó: Senhor, agora considera as ameaças deles e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, com toda a intrepidez. Irmãos, olha que interessante a oração deles. Eles não pediram para a ameaça sumir, para a perseguição acabar. Em vez disso, eles pediram coragem. Coragem para continuar anunciando a palavra, apesar das ameaças do inimigo. Entendeu? E sabe o que aconteceu depois dessa oração? Eu quero ler para você o versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim, ó: E depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Entendeu, irmãos? Percebeu aí o que aconteceu? O lugar onde eles estavam tremeu, teve um terremoto naquele local, era um sinal claro da presença poderosa de Deus. Naquela hora, o Espírito Santo encheu eles. E sabe o que é mais interessante? A perseguição não acabou. As autoridades não mudaram de ideia de repente, aquele ambiente continuou pesado, mas o coração deles havia mudado. Eles agora estavam corajosos, eles receberam uma dose extra de ousadia, de intrepidez que veio dos céus. Aleluia! Você está entendendo a mensagem de hoje? Oh, irmãos, o Espírito Santo vai encher vocês agora mesmo, nós vamos orar. Ele vai colocar muita ousadia no seu coração, ele vai tirar essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, tá certo? E então a Bíblia diz que eles saíram dali, continuaram pregando a palavra ainda com mais força, com mais coragem. Irmãos, o que eu aprendi aqui é o seguinte: o Espírito Santo nem sempre ele vai resolver o problema de imediato, nem sempre ele vai acabar com toda a preocupação, tudo aquilo que você vem pedindo para Deus fazer. Eu tenho uma boa notícia: Deus vai fazer. Ele vai fazer porque Deus é fiel. Jesus disse que se nós estamos nele e as suas palavras estão em nós, podemos pedir qualquer coisa e Deus nos atenderá. Então a boa notícia, irmãos, é que Deus ele cumpre as promessas. Deus ele faz muito mais, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu poderia passar horas aqui contando cada oração que Deus tem atendido na minha vida e eu sei que ele vai fazer muito mais. Porém, tem um detalhe que eu preciso te falar também. Deus não vai entrar no nosso ritmo, entendeu? Nós é que temos que entrar no ritmo de Deus. Nós temos pressa, Deus não. Deus ele faz tudo na hora perfeita. Então o que você tem que pedir a Deus? Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Senhor, fica comigo nessa prova, me ajude a atravessar esse deserto. Entendeu, irmãos? Muitas vezes a gente fica pedindo um sinal externo, uma mudança nas circunstâncias, para só então a gente dizer, agora sim o Espírito Santo está agindo. Mas, irmãos, o verdadeiro sinal de que o Espírito Santo está operando em nós não é que tudo ao nosso redor melhora num piscar de olhos, não, mas é que agora você está diferente, entendeu? Tem pessoas que vão olhar para você e vão pensar assim: como que o fulano, como que a ciclana consegue superar tanta dificuldade? Como é que ele consegue ter uma vida de paz mesmo no meio de uma guerra? Irmãos, esse é o maior testemunho de todos. Às vezes a gente pensa assim: como é que eu vou dar um testemunho bom na minha família se eu não sou rico, se eu não tenho uma casa própria, se eu não tenho um carro do ano? Irmãos, as pessoas têm que ver o nosso amor por Deus, a nossa confiança nele, amém? Antes você entrava em pânico, você ficava desesperado, mas agora você vai buscar a Deus em oração. Onde antes você chutava o balde e desistia, agora você vai encontrar uma força que você nem sabia que existia, uma força sobrenatural. A Bíblia diz que quando apresentamos ao Senhor as nossas ansiedades e preocupações, Ele coloca a paz de Deus que excede todo o entendimento no nosso coração. Amém? Glória a Deus! Antes de nós orarmos, eu só quero lembrar você um outro exemplo que está lá no Antigo Testamento, só para você ver como que Deus trabalha.
Lá no livro de Juízes, capítulo 6, a Bíblia fala sobre um homem chamado Gideão. E na época de Gideão, Israel estava sofrendo horrores nas mãos dos midianitas. Aquele povo, irmãos, eram como gafanhotos. A Bíblia diz que todos os anos eles invadiam a terra de Israel e eles simplesmente destruíam tudo, justamente na época da colheita. Eles levavam os animais, eles levavam embora a comida, deixavam o povo de Israel na miséria. E essa opressão que eles estavam passando, irmãos, já durava 7 anos. E sabe como estava Gideão? Morrendo de medo. Ele estava num lugar bem escondidinho assim para ninguém encontrar ele. Só que Deus, irmãos, ele vê o nosso coração. Ele vê a luta que você está passando. E a Bíblia diz então que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. E o anjo começou a falar para ele: olha, você é um homem valente. Você vai fazer uma obra grande. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Só que, irmãos, Gideão não se via dessa maneira. Gideão olhava para os lados e ele pensava assim: eu estou achando que você errou o endereço, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais desprezada, a menor família da nossa região aqui. E Gideão então, irmãos, começou a inventar desculpas, mas Deus não aceitou. E naquela hora Gideão também começou a questionar a Deus. Ele falou: Senhor, eu sempre ouvi falar que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor fez pão cair do céu, que o Senhor alimentou o povo no deserto, que o Senhor fez tantas maravilhas. Mas por que isso está acontecendo com a gente agora? Já faz 7 anos que o inimigo vem zombando da nossa cara, vem roubando tudo que é nosso. Ou seja, irmãos, Gideão estava frustrado, cheio de perguntas, sem respostas. Mas naquele momento, irmãos, eu quero ler para você. O Espírito Santo encheu Gideão. Por quê? Ele não tinha capacidade nenhuma, mas Deus o chamou para liderar um exército. E olha só o que está escrito em Juízes, capítulo 6, o versículo 34. Diz assim, ó: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão de poder. Ele tocou a trombeta e os homens do clã de Abiezer vieram se juntar a ele. Olha isso, irmãos, eu não vou prolongar aqui, mas eu só quero te falar uma coisa. Quando o Espírito Santo reveste alguém de poder, as pessoas à sua volta podem reclamar, podem achar ruim, elas podem não concordar com o que Deus está fazendo, mas elas terão que aceitar que agora você está ungido pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que não são reconhecidas dentro da própria casa, não são reconhecidos na própria igreja, mas Deus está dizendo: quando eu derramo da minha unção, o meu poder prevalece e as pessoas têm que reconhecer. E voltando a falar aqui, irmão, sobre Gideão, sabe o que aconteceu? Ele não virou um gigante do lado externo, não, ele virou um homem corajoso no seu coração. A opressão não acabou num instante, ele continuava no mesmo lugar, com o mesmo povo sofrido ao seu redor, só que a Bíblia diz que por causa da unção que Deus derramou, muitos homens se juntaram a ele, e aí nós sabemos a história. Deus fez com que ele liderasse um exército e grande foi a vitória do Senhor. Irmãos, aquele menino era medroso, ele estava frustrado e mesmo assim Deus usou a vida dele. Por quê? O Espírito Santo trabalhou de dentro para fora. Ele precisava desse revestimento, amém? Talvez você esteja aí orando, pedindo a Deus: ó Senhor, muda o meu trabalho, eu não aguento mais o meu chefe. Senhor, muda a minha casa, essa situação na minha família está insuportável. Ou talvez você está orando assim: Senhor, parece que o meu ministério está travado, parece que não avança, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer a tua obra. Oh, meus irmãos, esse é o momento que Deus está dizendo para mim e para você: meu filho, minha filha, eu quero fazer algo mais profundo, eu quero mudar você, eu quero mudar como você reage a tudo isso. Eu quero te fazer forte e te dar uma direção. Amém, irmãos? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos orar agora. Eu quero muito que você entenda uma coisa. A prova de que o Espírito Santo está agindo em você não é que os seus problemas acabaram, mas sim que a sua reação a eles mudou. Onde você só reclamava, agora vai existir o louvor no seu coração, nos seus lábios. Amém? Onde você estava desesperado, agora vai ter esperança. Onde havia covardia, agora vai ter uma fé ousada. E você vai declarar em alto e bom som: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Então nós vamos orar agora. Se você puder, escreva aqui nos comentários: Deus falou poderosamente comigo hoje. Ou então escreva o que Deus tocar no seu coração. Eu creio que isso vai incentivar outras pessoas a também ouvirem a mensagem. Glória a Deus.
Então feche os seus olhos e no final da oração eu só te peço uma coisa: compartilhe com seus amigos, familiares no WhatsApp e Deus vai levantar muita gente hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento que veio diretamente do teu coração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa sozinhos em nossas lutas, mas o Senhor sempre oferece o teu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos capacitar e para nos transformar de dentro para fora. Oh, meu Deus, o Senhor me mostrou claramente que o dia de ontem não foi fácil. Ultimamente a pessoa tem sofrido muito com ansiedade, o medo tem batido a porta, meu Pai. Mas nós estamos orando aqui, meu Pai, para que o Senhor nos fortaleça e que possamos viver essa promessa de que tudo posso naquele que me fortalece. Ó, meu Pai, quantas vezes nós clamamos para que o Senhor mude as circunstâncias, para que o Senhor acabe com os nossos problemas, para que o Senhor abra as portas, e aí a gente fica frustrado porque as coisas não acontecem no nosso tempo ou do nosso jeito. Perdoa-nos, Senhor, porque nós focamos tanto no exterior que nós nos esquecemos que a obra mais profunda, a prioridade é o nosso coração, é o nosso interior. Ó Deus, nos perdoe por causa da nossa falta de paciência, que muitas vezes revela a nossa falta de confiança. A gente não crê de verdade que o Senhor possa fazer algo. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos na nossa falta de fé, na nossa pequena fé, Senhor. Nós queremos reagir melhor diante das circunstâncias, não queremos reagir com medo, com raiva, reclamando de tudo, desanimados, querendo acabar com a vida. Não, Senhor. O Senhor nos deu algo maravilhoso, que é o teu próprio Filho Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Ó Espírito Santo, tu és o mesmo que vivificou Jesus. E agora eu estendo as minhas mãos ao Espírito Santo e eu te peço, vivifica cada pessoa que está me ouvindo, cada pessoa que agora se sente cansada. Em nome de Jesus, seja levantada agora. Eu repreendo toda opressão maligna, toda afronta, toda acusação do diabo, caia por terra agora em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, reveste essa pessoa com força, com poder, que ela saia daqui transformada, meu Pai. Reveste ela com a tua autoridade espiritual, com a tua sabedoria, que ela possa tocar a trombeta da fé, assim como Gideão, e eu creio que o inimigo vai bater em retirada. Eu creio que o Senhor vai preparar um exército, Pai, nesse momento. Cada pessoa que está ouvindo esta oração, meu Pai, está enfrentando gigantes, situações que parecem impossíveis de mudar. Tem muitos casamentos aqui, meu Pai, em crise. Eu peço para que o Senhor derrame o teu Espírito Santo, para que esse marido e essa mulher reajam com amor, com compaixão, com perdão, com paciência, em vez de guardar amargura, em vez de guardar raiva. Oh, Espírito Santo, faz uma obra de dentro para fora. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão desempregadas, estão ansiosas pelo futuro. Eu peço, Senhor, derrama da tua paz, essa paz que excede todo o entendimento, que essa pessoa possa ter confiança em vez de ficar desesperada. E tem pessoas também aqui, meu Deus, que estão enfermas no corpo e na alma. Ó Senhor, visita cada um que está me ouvindo agora com a tua cura. Toca nas feridas emocionais, Senhor, nas memórias dolorosas, naqueles pensamentos e até mesmo naquela saudade absurda que faz a gente querer morrer porque a gente não suporta tamanha dor. Oh Senhor, coloca a tua mão agora. Profeticamente, Pai, eu estou estendendo as minhas mãos. Irmãos, coloque a mão no coração, coloque a mão no seu peito. Creia que o Senhor está te tocando agora em nome de Jesus. Jesus, transfere o teu poder, Senhor. Libera da tua cura, Senhor. Cura agora, Jesus. Eu creio que o Senhor está tirando agora. Eu creio que o Senhor está tirando toda dor. Toda dor. A dor do luto, a dor da perda, a dor do fracasso, a dor da tristeza, da depressão. Jesus, arranca com a mão, Senhor, essa dor que perturba e que machuca tanto essa pessoa. Eu oro também, meu Deus, pela pessoa que está enferma fisicamente. Quantas pessoas estão com doenças no corpo agora, Pai? São milhares e milhares. Eu te peço, Jesus, cura o teu povo, sara o teu povo agora. Eu repreendo, eu ordeno que saia desse corpo agora toda enfermidade, toda doença, bata em retirada, saia dessa vida agora, em nome de Jesus.
Eu ordeno que toda dor, tudo que está desajustado nesse corpo, seja ajustado, fique em ordem, em nome de Jesus. Ó Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tocou o nosso coração hoje. Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oração. Era tudo que a gente precisava. E eu te peço agora, meu Pai, que vidas e mais vidas sejam transformadas. Cada pessoa que vai compartilhar, que o Senhor unja, Pai, que o Senhor capacite. Os nossos familiares precisam de Ti, Senhor. Eles precisam ser salvos. As pessoas do trabalho, na escola. Pai, faz uma obra tremenda hoje, Senhor. Leva essa oração o mais longe possível. Mesmo pessoas que nem estão no Brasil, Pai, faz uma obra linda hoje, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelio.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero trazer aqui hoje uma palavra abençoada. Irmãos, é com muito temor a Deus que eu estou aqui todos os dias, trazendo sempre uma palavra, uma reflexão e orando por vocês. Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho minhas falhas, limitações, eu sou pecador como qualquer pessoa. Mas Deus colocou diante de mim essa tarefa, esse chamado. E eu me sinto muito honrado por Deus, porque Deus sempre faz muito mais do que a gente imagina, né, irmãos? Eu nunca imaginei que eu falaria para tantas pessoas. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, você que está sempre compartilhando essas orações. Nós não podemos fazer a obra sozinhos, isso é impossível. O próprio Jesus disse: orem ao Pai pedindo por mais trabalhadores, porque grande é a seara, mas são poucos aqueles que estão dispostos a trabalhar. E quando você compartilha uma mensagem como essa, você está trabalhando na obra de Deus, amém? Quando você também é um bom funcionário, quando você é um bom patrão, quando você é um pai exemplar, um filho exemplar, você está dando um bom testemunho de cristão. Tem pessoas, irmãos, que acham que ser um cristão atuante é somente um pastor, um missionário, um profeta. Não, irmãos. Todo cristão é chamado para viver o Evangelho e assim ser luz neste mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E assim como você não pode colocar uma candeia debaixo da cama, mas você coloca ela num lugar elevado dentro da casa, em cima de um criado, assim também vocês devem brilhar a luz de vocês através das boas obras. E as pessoas vão olhar para a sua vida, para aquilo que você está fazendo de bom, e elas vão glorificar ao Pai que está nos céus. Irmãos, o que mais me entristece hoje é a falta de santidade, é a falta de obediência no meio cristão. Isso dá um péssimo testemunho para as pessoas e faz com que muitos não queiram se converter, não queiram ir para os caminhos de Deus, porque eles olham para a vida dessas pessoas e o diabo sopra na mente delas: olha, você não precisa se converter, porque olha o que a pessoa está fazendo. E ela fala que é de Jesus. Continue com a sua vida aí,
fazendo o que você acha que é melhor, praticando os seus pecados, porque Deus conhece o seu coração. Irmãos, o diabo vem iludindo muitas pessoas com essa ideia de que a pessoa não precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela só precisa ser uma pessoa correta, uma pessoa que não engana ninguém, que não faz mal para ninguém. Mas a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que nós precisamos obedecer à palavra de Deus. E isso é muito mais do que simplesmente evitar o erro, procurar fazer o melhor possível, é muito mais. Quando a Bíblia diz sobre obedecer à palavra, ela está dizendo em fazer a vontade do Pai. E muitas vezes fazer a vontade de Deus não é fácil, é preciso renúncia, é preciso que você negue-se a si mesmo, tome a cruz, ou seja, esteja disposto à humilhação, à vergonha, tudo por causa de Jesus. Hoje em dia as pessoas não querem sair do seu comodismo, da sua zona de conforto. Elas querem obedecer a Deus, fazer a vontade dele, da sua casa, quietinho, sem incomodar ninguém, sem ter que assumir que agora essa pessoa é de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos reavaliar se realmente estamos dispostos a fazer a vontade do Pai. Eu sei que muitas vezes, como eu disse, não é fácil, mas vale a pena. É a única coisa que nos traz verdadeiramente uma paz interior. É quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre um profeta chamado Jonas, que ele recebeu um chamado de Deus para pregar numa cidade chamada Nínive. E essa cidade era conhecida pela sua maldade, pelas atrocidades que os habitantes daquela cidade faziam. E para piorar, aqueles homens daquela cidade mataram os parentes de Jonas. Era um povo inimigo de Israel. E por causa disso, Jonas não quis pregar naquela cidade. Eu vou falar sobre isso e eu vou te dizer o que Deus falou com Jonas quando ele desobedeceu. É muito importante que você assista até o final e depois nós vamos orar e eu quero orar pela sua vida, tá certo? Antes de começar, só peço que você clique aqui, no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, como eu estava falando, Jonas, ele não quis obedecer à palavra de Deus quando Deus falou pela primeira vez: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue uma mensagem dura contra aquele povo. E a Bíblia diz que Jonas foi na direção oposta. Ele tentou fugir de Deus como se isso fosse possível. E ele entrou em um barco e foi numa direção contrária. Só que a Bíblia diz que naquele momento veio uma forte tempestade. Jonas estava dormindo embaixo, na parte de baixo, e os homens que estavam lá em cima ficaram aterrorizados, porque aquele barco iria afundar. E eles então lançaram sortes para ver quem tinha desobedecido a Deus, quem tinha causado toda aquela tempestade. E então a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, uma coisa eu aprendo aqui: o crente ele não pode ficar fazendo coisa errada, sabe por quê? Porque se a pessoa não se arrepende, se ela não está disposta a obedecer a Ele, Deus mesmo vai permitir a tempestade. É claro que o inimigo ele lança tempestade sobre nós, mas tudo é permissão de Deus, para que a gente possa voltar para a presença dEle. Então, você que está sendo disciplinado por Deus, Deus está puxando a sua orelha aí, é para o seu bem, é para que você volte a viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. Amém? O próprio rei Davi, ele disse: antes de eu ser castigado, antes de eu ser disciplinado por Deus, eu andava totalmente errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Irmãos, eu amo esse cuidado de Deus por mim e eu creio que Deus também está cuidando de você e cabe a nós obedecermos ao Senhor. E então a Bíblia conta que aqueles navegantes jogaram Jonas no mar, porque não tinha outra solução, o barco iria afundar. E quando lançaram Jonas no mar, imediatamente a tempestade cessou. E Jonas poderia ter morrido, mas Deus foi misericordioso. E a palavra de Deus conta que um grande peixe veio e engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Irmãos, naquele momento Jonas ele fez uma oração de arrependimento. Ele sofreu bastante, absurdamente. E ele mesmo conta no seu livro, no capítulo 2 de Jonas, que as algas marinhas se enrolaram no pescoço dele. Ele estava a ponto de morrer. E então Deus teve misericórdia e aquele peixe cuspiu ele de volta na praia. E quando ele foi cuspido, Deus falou novamente com ele. E eu quero ler com você Jonas capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Preste atenção, olha o que Deus disse. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez
com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Amém? Irmãos, Deus falou com Jonas pela segunda vez. E qual foi a mensagem que Deus falou com ele? A primeira mensagem que Deus já tinha falado lá atrás, lá no começo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu sei que vocês também estão aqui me ouvindo hoje. E aí a primeira palavra que Deus te falou é: me obedeça, ande na minha presença. Assim como Deus falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Porque Abraão tinha pecado contra Deus, Abraão chegou a mentir para sua esposa, Abraão chegou a deitar com a empregada, com a escrava dele, ao invés de confiar nas promessas de Deus. Abraão cometeu várias falhas, mas até que Deus falou com ele: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. E aqui também Deus está falando com Jonas: Jonas, agora vá pregar a palavra como eu te ordenei da primeira vez. Estou falando pela segunda vez. E então a Bíblia diz que Jonas obedeceu a palavra e ele foi para Nínive. E por incrível que pareça, quando Jonas pregou naquela cidade, a Bíblia diz que ele pregou em apenas um dia. E tudo mostra que ele deve ter pregado correndo, talvez sem muita vontade, mas ele fez o que Deus mandou. E toda aquela cidade, irmãos, se converteu. Aqueles homens jejuaram, eles ficaram com medo do juízo de Deus e se converteram. Foi a maior pregação de todos os tempos. A pessoa que mais ganhou almas para Jesus foi justamente Jonas, que não queria, mas ele obedeceu ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: as coisas só vão se destravar na sua vida. Os milagres só vão romper na sua vida quando você decidir obedecer. Se você está afastado do Senhor, dos caminhos dele, e você deseja que Deus te abençoe, saiba que Deus vai continuar abençoando, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. O próprio Jesus disse que Deus faz chover tanto sobre o justo quanto o injusto. Deus é misericordioso, mas Ele nunca vai te entregar tudo o que Ele tem para você enquanto você não estiver com seu coração alinhado com Ele. Amém? Você precisa estar na presença do Senhor, porque senão Deus vai estar abençoando uma coisa que está errada. Você está afastado e se Deus continuar te abençoando poderosamente, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai se arrepender, você nunca vai voltar para os caminhos dele. Então é por isso que muitas vezes Deus permite a tempestade. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por uma grande tempestade. Parece que nada dá certo, tudo está travado. E é por você que eu quero orar hoje. Deus já tinha colocado no meu coração que muitos de vocês estão passando por isso. E aí, irmãos, eu quero trazer aqui agora também mais um exemplo, porém esse é um exemplo de bênção, um exemplo de alguém que obedeceu desde o começo. Depois que eu contar esse exemplo, eu quero orar por você. Amém? A Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Jeremias. Ele era uma criança, ele era um menino quando Deus chamou ele. Lá em Jeremias capítulo 1 você pode ler como foi esse chamado de Deus. E Deus falou para ele uma palavra poderosa: Jeremias, antes de você nascer, eu já te constituí como profeta para as nações. E eu vou colocar as palavras na sua boca. E naquele momento Jeremias, ele falou: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou uma criança ainda, eu tenho muitas deficiências, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Mas irmãos, a Bíblia vai mostrando para nós, ao longo desses capítulos, que Jeremias, mesmo tendo toda a limitação, ele decidiu obedecer a Deus. E ele começou a entregar palavras duras para aquela época. Uma palavra ali de juízo, porque a nação de Israel estava corrompida, estava afastada dos caminhos de Deus. Só que ele foi fiel ao chamado. E a Bíblia vai mostrando que Jeremias sofreu muito por causa disso. No entanto, ele sempre foi obediente. Se você ler o livro de Lamentações, por exemplo, na Bíblia, fala sobre as lamentações de Jeremias, porque ele chorava muito, ele era conhecido como o profeta chorão. E aí teve um momento em que Jeremias recebeu uma palavra de Deus para entregar para o rei Zedequias. E a palavra era a seguinte: Zedequias, tome cuidado porque os babilônicos vão dominar Israel. Você precisa se render, porque se você não se render, os babilônicos vão tomar conta de tudo. E então ele foi preso por causa disso, foi considerado um falso profeta. Só que, irmãos, Deus estava com Jeremias. E da mesma forma Deus manda te dizer: você que agora tem sido obediente, você que tem andado na presença do Senhor, mas está sofrendo injustiças, Deus é por ti.
Deus vai defender a sua causa, amém? Você que está na luz, caminhando com Jesus, saiba que Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar. E aí então, irmãos, eu quero ler para vocês o que Deus falou para Jeremias. E você vai ficar impressionado no que Deus falou. Presta atenção, Jeremias capítulo 33, o versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando Deus lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Olha que interessante. Lembra de Jonas? Deus tinha falado pela segunda vez com Jonas. Agora Deus está falando pela segunda vez com Jeremias. Presta atenção. Assim diz o Senhor que fez a terra e afirmou: Jeremias, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Amém? Irmãos, olha que interessante. Deus falou com Jeremias aqui pela segunda vez. Jeremias, clame a mim e eu vou te mostrar coisas grandiosas, coisas insondáveis que você ainda nem conhece. Então aqui eu aprendo uma lição, irmãos. Quando nós estamos obedecendo a Deus e Deus ele vem falar conosco novamente, Ele só vai nos dizer coisas abençoadas. Deus não vai nos repreender porque nós já estamos obedientes, amém? Pelo contrário, Ele vai nos revelar coisas maiores que a gente ainda não conhece. Então, se você deseja somente ouvir coisas boas de Deus, se você deseja receber tudo que Deus tem para a sua vida, seja obediente, amém? Porque o que Deus vai te falar a seguir vai depender de como você está respondendo àquilo que Deus já falou com você. Guarde isso. Se você já tem uma palavra de Deus, Deus não vai falar mais nada a não ser que você obedeça essa palavra. E se Deus falar com você, está totalmente relacionado ao que Deus já te falou anteriormente. Se você está obediente, Deus vai te revelar coisas maiores. Se você está desobediente, Deus vai reafirmar a palavra. Obedeça, meu filho, não seja teimoso, não seja cabeça dura. Irmãos, Deus ele tem coisas maravilhosas para nós e eu espero do fundo do coração que essa palavra tenha tocado em você. Amém? O próprio Jesus disse: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, se você deseja subir de nível, esteja disposto a carregar a sua cruz, a fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Deus vai sempre te dar vitória, te defender. Quando a gente olha a história de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe que quando o povo era obediente, por mais que eles fossem em menor número, por mais que fosse um exército pequeno diante dos seus inimigos, Deus sempre dava a vitória. Aleluia. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, assim diz o Senhor, a minha palavra não volta vazia, mas ela cumpre tudo o que foi determinado para ela. Então, irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas a pergunta que fica é, como nós estamos respondendo àquilo que Deus já falou conosco? Você está fazendo alguma coisa? Você já deu o seu passo de fé? Se Deus te entregou uma palavra de ministério, comece pequeno. Comece atendendo o convite de uma igrejinha, comece evangelizando no seu bairro, no seu vizinho. Faça alguma coisa, seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Glória a Deus. Então, irmãos, se vocês foram tocados por essa palavra, eu peço que vocês escrevam aqui, ó. Deus falou comigo hoje. Aleluia. E agora eu quero ungir as minhas mãos, eu quero orar por vocês. E nós vamos levantar um clamor aqui, irmãos. Eu creio que não é à toa que você está aqui. Deus tem um plano, um projeto. Deus, Ele te ama muito. E com certeza Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele deseja te abençoar poderosamente. Glória a Deus. E no final desta oração eu peço que você compartilhe, envie para os seus amigos e seus familiares, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Enquanto eu estender as minhas mãos aqui, você vai fechar os seus olhos e você vai se concentrar nessa oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença, que é santa, que é maravilhosa. E através do nome de Jesus, meu Pai, nós podemos chegar diante do Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez, não porque merecemos alguma coisa, jamais, mas é porque Jesus já pagou o preço por nós. Cristo derramou o seu sangue em nosso favor. E agora, meu Pai, a Tua palavra diz que nós podemos ser perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Oh, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste irmão e desta irmã. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sustentado eles. Se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Assim como Jeremias disse que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã.
e ela é a causa de não sermos consumidos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha mais para os nossos pecados. O Senhor enxerga o sangue de Cristo que foi pago em nosso lugar. Obrigado, Jesus, nós jamais poderemos retribuir o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós não temos condições de retribuir, mas nós só podemos te agradecer e principalmente dizer: Senhor, eis-nos aqui, queremos ser obedientes, queremos obedecer a Tua palavra, queremos ir contigo até o fim, mas tem dia, meu Deus, que é tão difícil, parece que não vamos dar conta, parece que não vamos suportar tamanha aflição. Mas, Senhor, neste momento nós reafirmamos a nossa fé, a nossa decisão de caminhar contigo até o final. Oh, meu Deus, fortalece os teus filhos, meu Pai, neste dia, que eles sintam o renovo do Espírito Santo, aleluia, que eles sintam a tua paz, a tua alegria. Glórias a ti, meu Pai, que esse renovo espiritual venha sobre cada um. A tua palavra diz que até os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Oh, meu Deus, renova nossas forças hoje, meu Pai. Olha para esta mulher, para este homem que estão completamente sobrecarregados. Eles estão cansados da batalha. Jesus, fortalece os teus filhos. Derrama, meu Pai, desse óleo da unção. Despedaça todo o jugo. Eu sei, meu Pai, que muitas destas tempestades foram causadas por Satanás. E eu repreendo agora toda a obra do diabo, todo o plano de Satanás contra estas pessoas, porque agora elas decidiram obedecer. Então que cesse agora toda a tempestade, no poderoso nome de Jesus. Senhor, coloca a tua mão, meu Pai, sobre cada ferida emocional, cada pessoa que está triste, que está desiludida, decepcionada. Pai, muitas vezes as pessoas à nossa volta nos frustraram, pessoas que dizem conhecer ao Senhor, mas que não demonstram amor, compaixão, assim como Jesus. E nós, meu Pai, falhamos por colocar a nossa esperança no ser humano. E a Tua palavra diz que nós devemos olhar somente para Jesus. Ó Senhor, tira de nós toda mágoa, todo peso espiritual, toda amargura, ressentimento. Nós não queremos, meu Pai, desperdiçar a nossa vida, perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar em nada. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão desperdiçando tempo, remoendo os erros do passado. Essas pessoas não conseguem se perdoar, por isso que elas se afastaram do Senhor. Mas Deus, atrai elas de novo hoje, meu Pai. Assim como o pai abraçou o filho pródigo, que fez tanta burrada na vida, fez tanta coisa errada, mas mesmo assim foi perdoado e teve a vida completamente restaurada. Faz isso na vida dos teus filhos, Senhor. É em teu nome que eu oro por eles e por elas. Eu te peço, Jesus, cura também doenças físicas. Eu repreendo toda doença em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão de poder, cura cada pessoa agora, em nome de Jesus. E sela esta oração, meu Pai, com a tua doce presença do Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom?
Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.